Olá, povo de Deus, paz do Senhor a todos. Estamos aqui neste momento para estar meditando na palavra de Deus. É mais um dia no qual Deus nos concedeu. Já faz um tempo que eu não tenho postado novos vídeos e hoje Deus tem colocado no meu coração uma passagem para compartilhar com todos aí que acompanham o meu canal, acompanham os vídeos que eu tenho postado. E o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro aos Hebreus, ou a carta, melhor dizendo, aos Hebreus, no capítulo 3, a partir do verso 7, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvistes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, o escritor aos Hebreus, ele exorta a igreja, ele exorta os hebreus ali que estavam em Jerusalém, os hebreus que mudaram, que aceitaram a Jesus Cristo como Messias e tinham deixado as tradições, tinham deixado os rituais, tinham deixado de enfatizarem a lei de Moisés como princípio de salvação e têm aceitado a salvação por intermédio de Cristo, que vinha pela graça. Então, eu acredito, cada um tem sua opinião, que o escritor era Paulo. Outros dizem que era Pedro, outros têm Lucas como escritor, mas eu, na minha humilde opinião, acredito que seja o próprio Paulo escrevendo aos Hebreus, até porque é muito semelhante a escritura ou a forma de escrever como as cartas de Paulo às demais igrejas e às outras pessoas. Então eu acredito, na minha opinião, que seja Paulo. Então aqui o escritor ele relata que Jesus, ele é o principal descanso. E ele, como exemplo, ele dá ali o povo de Israel, os antepassados dos hebreus, os judeus, os antepassados dos judeus, os hebreus, que saíram do Egito, que Deus tirou o povo do Egito. Uma verdade para aquele povo de outrora. Como esse escritor foi sábio, como ele foi inspirado por Deus a escrever aos hebreus ali em Jerusalém, citando algo que eles criam, que eles conheciam muito bem, a saída dos seus antepassados do Egito. Era uma história real, uma história verídica, uma história que eles tinham ciência do que havia acontecido, porque era uma história que era contada e passada, repassada para toda a geração de Israel. Então este escritor, ele usa a história antepassada da própria nação, para quê? Para exortar aquela igreja. Então ele diz: olha, tendes como exemplo os antepassados que não entraram no descanso de Deus porque foram infiéis, foram incrédulos,
desobedeceram a Deus, não criam, não permaneceram na esperança que Deus ia colocar eles em uma nova terra, em uma terra que emanava leite e mel, em uma terra de fartura, em uma terra de bonança, em uma terra de grande colheita. E eles não conseguiram suportar as provações no deserto, porque a provação que foi dada e permitida por Deus no deserto era justamente para prepará-los, para eles adquirirem, possuírem aquela terra, para que eles viessem se firmar sem se contaminar com as tradições dos povos que ali já viviam, os jebuseus, os giganseus e todos os outros povos que ali habitavam, que estavam sendo expulsos por Deus. Se a gente for ler desde o princípio da saída ali no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, vamos contar ali de Êxodo para frente, o livro de Êxodo significa em hebreu Shemot, que quer dizer os nomes, onde Deus se revela, um Deus provedor, Jeová Jirei, Jeová Adonai e outros nomes que Deus se revela àquele povo, dizendo que ele era um Deus de promessa, ele era um Deus provedor, ele era um Deus que cumpria com suas palavras. E um dos primeiros acontecimentos que aquele povo obteve ali, que aos olhos de Deus foi desagradável, se encontra no livro de Números, no capítulo 11, onde aquele povo razoava entre si, nos primeiros versículos do capítulo 11 do livro de Números, aquele povo razoava entre si, criticavam entre si, nas escondidas, pelas costas da liderança, que era Moisés, Arão, Miriam. E aquele povo razoava, criticava, falava mal, dizia coisas com certezas que desagradavam a Deus, a ponto de Deus destruir, consumir no fogo alguns daqueles homens que ali e mulheres que ali falavam pelas costas de Moisés e do próprio Deus, pensando eles que Deus não ouvia. E a igreja de hoje, ela tem sido desta forma, ela tem falado por detrás, criticado e blasfemado e se opondo contra Deus e contra a liderança constituída por Deus na igreja. Pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus, pessoas que não procuram conhecer mais a Deus, pessoas que não procuram se aprofundar no ministério que Deus revelou. Não tem nada oculto aos nossos olhos, como estava oculto ali para aquelas pessoas por falta de fé, porque não criam, só estava oculta o Antigo Testamento e os acontecimentos e tudo que Deus ali revelou, só estava oculta a eles, porque eles não criam, porque eles não olhavam com os olhos espirituais da fé. Moisés conseguiu enxergar, Arão conseguiu enxergar, até Abraão conseguiu enxergar, mas eles não enxergavam, eles não entendiam o verdadeiro propósito daquele estar no deserto. Olha, se tem alguém aqui me ouvindo que está no deserto, ore a Deus pedindo discernimento, pedindo para que Deus venha revelar, venha abrir os teus olhos espirituais para contemplar o agir de Deus por intermédio desta ida no deserto. Não murmure, não reclame, não blasfeme, não critique, mas somente creia. Creia que o teu passar no deserto é para um aperfeiçoamento de Deus na tua vida.